Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinal. E aí, cambada? No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a nova série da Marvel com a Netflix. Novamente eu falando da Netflix aqui. Netflix, patrocina aí, amiga. Vamos lá. Enfim, hoje eu vou falar da nova série da Marvel com a Netflix, a série dos Defensores, que estreou agora dia 18 de agosto. E caramba, velho, eu esperava gostar da série, eu tava querendo gostar da série, porque pra quem não conhece a história dos Defensores, os 4 heróis que já tiveram séries solos pela Netflix e agora se juntaram pra um evento super importante. Esses 4 heróis são Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. The more connections you have, the easier it will be to break you. You look like an idiot. It's your scar. É inegável dizer que essas séries da Marvel com a Netflix elas tiveram uma decaída. As primeiras séries a serem lançadas, que foram as séries do Demolidor e da Jessica Jones, são melhores do que as séries que foram lançadas depois, como Luke Cage e principalmente Punho de Ferro. A série do Punho de Ferro, ela é muito cheia de problema e eu tinha muito medo de que não desse certo fazer os Defensores com aqueles personagens, justamente porque o nível entre eles é muito distinto, sabe? A gente tem claramente Jessica Jones e o Demolidor em um ponto mais alto, enquanto Luke Cage e o Punho de Ferro eles estão mais embaixo na cadeia alimentar. Mas enfim, a série dos Defensores foca nesses 4 heróis se encontrando e se unindo em busca de algo maior, que é destruir a grande organização, o Tentáculo. Que o Tentáculo é o vilão dessa série, e já vinha aparecendo em algumas outras séries, como por exemplo no Demolidor e em Luke Cage. Enquanto Jessica Jones e Luke Cage, eles meio que foram jogados nesse mundo, e a reação deles ao entender o que estava acontecendo foi muito boa, realmente. A série ela não somente traz esses 4 heróis juntos, ela também traz todo o universo que os engloba, como por exemplo os personagens das séries que foram parar nesse grande conjunto, como a Karen e o Fogg do Demolidor, a Trish e o Malcolm da Jessica Jones, a Misty Knight de Luke Cage e a Colleen Wing de Punho de Ferro. Além disso, também a gente tem o Nick Fury dessa leva Marvel e Netflix, que é a Claire, a personagem, a enfermeira que está em todas as séries. Ela conhece todos os 4 Defensores e boa parte da união deles vem por conta dela. Então, ela é o Nick Fury da série, ela começou essa iniciativa Defensores e é uma das melhores personagens de todas as séries. Eu posso dizer que a melhor coisa de Punho de Ferro foi a Claire e a Colleen, mas enfim, não detonando tanto assim Punho de Ferro, seguir em frente. A série, ela tem boas cenas de luta, já que foi o principal ponto negativo que tinha em Punho de Ferro e em Luke Cage. E também um pouco em Jessica Jones, já que como Jessica Jones e Luke Cage são personagens super fortes, é meio inegável, é meio irreal você ter uma cena de luta muito bem coreografada. Ele faz isso e o cara voa 10 metros, sabe? Já enquanto no Demolidor, o maior ponto positivo da série são justamente as cenas de luta, que são muito bem coreografadas e elas não têm muitos cortes. Por exemplo, a gente tem boas cenas de luta nos Defensores e graças a Deus elas estão bem coreografadas, porém algumas dessas cenas de luta elas contam com muito cortes. Os cortes são ferramentas para fazer com que o telespectador ele se sinta ansioso, sem entender muito bem o que está acontecendo, ao mesmo tempo que você está vendo, e faz você se animar com uma cena de luta. Porém, muitas cenas de corte faz realmente você não entender nada do que está acontecendo, nada do que está se passando, e pode confundir bastante. Algumas das cenas de luta dos Defensores foram bem coreografadas, porém algumas tinham muito corte, como por exemplo a primeira cena de luta, que é a cena do... Eita porra, carai. Como por exemplo a primeira cena de luta, que é a cena do Iron Fist, do Punho de Ferro, com a Colleen, um ninja misterioso e uma ninja misteriosa nas sombras. A cena, além de estar escura, já que se passa subsolo, eu acho, ela teve muito cortes. Eu tava tentando entender o que estava acontecendo, eu não consegui entender muito bem. Então, por mais que as cenas em geral de luta foram muito bem, como por exemplo a cena da luta do último episódio, que foi uma câmera de 360 graus, ela foi quase que um plano sequência, ela não teve cortes e ela ficou rodando assim, sabe, mostrando os 4 ao mesmo tempo lutando. A gente também teve
essas cenas não tão boas assim de luta, mas que não tiram o mérito da série, que conseguiu ser muito boa. A série conta apenas com 8 episódios, cada um deles com cerca de 1 hora, e ela passa muito rápido, e às vezes você tem a sensação de que as coisas estão acontecendo muito rápido. Eles se conhecem muito rápido, eles se unem muito rápido, eles formam um bonde muito rápido. Mas, enfim, eu entendo que era necessário, até porque eles estão lutando por um bem maior, e que eles não tinham muito tempo realmente pra desenvolver essa amizade, mas se tivesse 10 episódios e eles tivessem tentado aprimorar mais essa coisa de amizade entre os 4, teria sido mais interessante. A outra coisa muito boa da série é a paleta de cor. A iluminação da série, ela condiz com o personagem que está sendo tratado. Por exemplo, as cenas com o Matt Murdock, o Demolidor, são sempre, ou normalmente sempre, vermelhas. As cenas com a Jessica Jones, roxa. As cenas com o Luke Cage, amarelas. E as cenas com o Iron Fist são verdes. E quando você tá tratando de vilão, a série ela ganha um tom completamente cirúrgico. E ela fica branca entre o branco e o cinza. Ao mesmo tempo que cada um dos personagens principais, eles têm uma paleta de cor específica, os vilões também têm. Isso ajuda muito a dar uma profundidade e a caracterização desses vilões, sabe? Porque a gente tá tratando de vilões milenares e que não morrem. E que é muito difícil de comprar essa ideia, sabe? É uma coisa muito louca que se você não tiver uma suspensão de descrença muito boa, você não engole. E isso é um ótimo ponto, também ajudando a dar um pouco mais de personalidade a esses vilões. Então, os 4 personagens têm essa paleta de cor própria e os vilões também têm essa paleta de cor própria. E isso ficou muito interessante. E se você quiser entender um pouco mais do que eu tô falando sobre essa questão de paleta de cor, dá uma olhada no episódio 4, que é o episódio que eles ficam presos dentro do restaurante. E em cada cena, a iluminação remete a um dos personagens. Então, a gente tem uma cena na mesa que praticamente todos, tirando o Luke Cage, que é um pouco mais esverdeada, mas ainda assim amarelada, a gente tem uma cena com a luz dele. Então, a gente tem a cena com o Matt, que é uma luz vermelha. A gente tem uma cena com a Jessica Jones, que é uma luz roxa. A gente tem uma cena com o Iron Fist, que é verde. E também, logo depois dessa cena na mesa, a gente tem uma conversa da Jessica Jones com o Luke Cage, em que atrás dele tá uma luz roxa, representando ela, e atrás dela a gente tem uma luz amarela, representando ele. Isso ficou muito bonito, velho. Ficou muito bonito, eu gostei muito disso. E a partir do 5º episódio, como eles se unem mais e eles começam a tratar com o tentáculo de frente, e a série ela ganha mais esse tom cirúrgico, esse tom frio de branco e cinza. Mas ainda assim, vale muito a pena você prestar atenção na cor da série dos primeiros episódios. A paleta de cor tá incrível. A partir de agora, talvez eu fale um pouco de spoiler, então se você não assistiu a série ainda, e se você liga pra spoiler, seria interessante você assistir primeiro e depois você ver. Então, esteja avisado. Caralho, quando a Misty perdeu o braço, meu velho, eu dei um grito. Porque, pra quem não sabe, a Misty Knight e a Colleen Wing, elas, nos quadrinhos, formam uma dupla chamada as Filhas do Dragão. E elas se juntam e começam a defender Nova York, etc. E elas fazem um bonde das garotas lá. A Misty, nesses quadrinhos, ela perdeu o braço e ela tem um braço cibernético, um braço de ciborgue. E é muito interessante eles terem feito isso. Na primeira temporada do Luke Cage, ela levou um tiro na mão e eles ficaram brincando muito com isso no último episódio, sobre ela perder o braço ou não. E ela não perdeu, e eu achei que isso ficaria pra uma nova temporada de Luke Cage, mas não, ela perdeu o braço ali mesmo. E caramba, velho, vai ter Filhos do Dragão provavelmente aí no futuro, hein? Outra coisa que eu achei muito legal foi a questão de todas as pessoas do tentáculo morrerem. A única que ficou viva, além da Elektra, foi a Madame Gao. Então, como a terceira temporada de Demolidor já foi confirmada, provavelmente ela vai trazer muita desgraça e terror e demolições aí futuramente. Que, aliás, é uma das melhores personagens da série. Caramba, a Madame Gao é muito intimidadora. Eu tenho muito medo dela, de verdade. Outra coisa, mas um ponto meio que negativo, eu não gostei muito daquela cena do Matt com a Elektra no final. A Elektra é um personagem que eu não consigo gostar muito. Eu entendo que ela é pra ser irritante, mas, não sei, ela não me cativa muito, sabe? Então fica meio complicado eu comprar ela. E esse amor que o Matt desenvolveu por ela, que foi meio que do nada, ao mesmo tempo que eu entendo que ele gosta dela, mas enfim, eu não consegui entender muito bem essa paixão repentina, que até então ele não gostava dela porque ela trazia um mal dele, mas do nada ele se apaixona por ela morre, agora ela voltou, e ela não é ela, depois ela é ela, aí fica meio complicado, eu me perdi um pouco, enfim.
Eu não consegui gostar muito dessa cena no último episódio da Elektra e do Matt. Ai meu Deus, eu te amo, você não é assim, vamos morrer juntos. Porque tipo, já foi confirmada a terceira temporada do Demolidor. E a gente sabe que o Matt e provavelmente a Elektra não vão morrer. Então não precisava daquilo tudo, não precisava desse cliffhanger que aparentemente, não sei se foi pra todo mundo, mas pra mim não funcionou em nada, sabe? Eu fiquei tipo, sério que estão apelando pra sentimentalismo barato, velho? Enfim, não curti muito essa cena. Eu quero muito que expliquem como o Matt e a Elektra conseguem sair da porra de um prédio sendo demolido em cima deles enquanto eles estão 25 mil metros abaixo do chão. Espero que isso tenha explicação, porque senão vai ser um furo de roteiro horrível. E outra coisa, eu acho que a gente vai ter Heróis de Aluguel aí, hein? Heróis de Aluguel, pra quem não sabe, são os quadrinhos em que o Luke Cage e o Punho de Ferro se unem e formam uma dupla de heróis de aluguel. E eles têm uma dinâmica muito interessante nos quadrinhos e na série não ficou tão legal assim, justamente pelo tempo de entrosamento dos dois, que não foi muito grande. Mas eu acho que eles provavelmente vão investir nisso e a gente, além das Filhas do Dragão, pode ter aí os heróis de aluguel futuramente. E é isso, galera, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Se você não gostou, você compartilha pros inimigos, porque ninguém merece, não é mesmo? E é isso, novamente, né, Netflix, colabora aí, amiga. Enfim, é isso, galera. Fui!